No vídeo de hoje eu quero falar com você sobre como práticas mal avaliadas de ESG podem impactar no caixa e na estratégia financeira e de negócio da sua empresa. Ao final desta reflexão, eu espero que você tenha mais segurança financeira na tomada de decisão quanto às ações de ESG no seu negócio. Sem mais delongas, eu trago aqui para nossa discussão, como embasamento, um trabalho técnico-científico publicado em um periódico de alta relevância, um alto fator de impacto, que vai trazer ali, que vai colocar à mesa importantes variáveis para a gente tratar a respeito deste assunto. Esse trabalho foi publicado no ano de 2023 e tem como título Dificuldades Financeiras e Transparência, o papel da visibilidade da empresa. A pergunta que embasou essa discussão, que embasou esse estudo, foram: empresas em dificuldades financeiras continuam transparentes nos seus relatórios de ESG? A visibilidade que uma empresa possui afeta esse nível de transparência? Então, o que os autores procuraram avaliar aqui? Uma empresa, ao passar por uma dificuldade financeira, recursos escassos, será que ela continua cumprindo as normas de ESG segundo o GRI, que é uma organização que padroniza as normas e os relatórios de práticas de sustentabilidade? Na sequência, esse trabalho, eu trago aqui a parte metodológica, eu prezo pelo alto rigor metodológico e acadêmico. Então, esse estudo, publicado nesse periódico de alto fator de impacto, ele trabalhou com uma amostra de 57 mil observações. Então, uma amostra ali bem ampla, durante o período de 2005 a 2019. Aqui nós podemos avaliar os setores em que foram coletados dados de empresas, Então, a gente vê que foram vários setores avaliados: telecomunicação, tecnologia, indústria da saúde, indústria de manufatura, sistema financeiro, energético e assim por diante. Então, essa amostra, todas essas 57 mil observações foram distribuídas aí dentro desses setores. Eles rodaram uma análise de regressão, uma técnica ali também com muito rigor científico, mostrando ali o passo a passo de uma maneira bem consistente. Sem mais delongas, vamos às conclusões do estudo. Olha que interessante. Empresas em dificuldades financeiras evitam a publicação do relatório de ESG de acordo com a estrutura normativa do GRI. Evitam também a contratação de auditorias para aferição dos dados desse relatório. Então, olhem só, quando uma empresa ela passa por dificuldade financeira, ela tende a não cumprir as normas de sustentabilidade, que é o termo utilizado aqui, o ESG. E olhem a justificativa que foi colocada aqui. A justificativa para as empresas não cumprirem essas normas de ESG quando elas passam por restrições financeiras, primeiro, que a escassez de recurso leva a empresa a priorizar as suas operações. Ou seja, a empresa ela acaba dando prioridade para o core do negócio. A empresa passa a dar prioridade para o core do negócio, ou seja, para aquilo que é essencial do negócio dela, para aquilo que faz ela de fato sobreviver, lucrar e assim por diante. E o artigo ainda coloca que manter práticas de ESG envolve custos substanciais, já que você tem toda uma indústria de certificação, consultorias, auditorias e assim por diante. O que isso nos ensina? Cuidado com modismos. Cuidado com aquilo que foge do core do teu negócio. Esse discurso de ESG, infelizmente, ele vem sendo tratado com um viés extremamente político, ideológico e de modismos, que na maioria dos casos não envolve nenhuma sustentação técnica científica. E isso, de fato, pode trazer aí decisões erradas acerca de implementação de ações de ESG, de responsabilidade
social, ambiental, corporativa pelas empresas. Como discussão e contribuição adicional a isso que o artigo trouxe aqui, uma coisa que eu sempre trabalho tanto nas empresas, né, como em sala de aula, é que a empresa ela tem que ser criteriosa na avaliação do seu ambiente. Qual dessas variáveis que existem no ambiente externo, que tanto ali no macroambiente como no microambiente, de fato possuem impacto no meu negócio? Não são todas, são apenas algumas. Eu tenho acompanhado e tenho revisto alguns planejamentos estratégicos nas minhas consultorias, em que muitas vezes a empresa ela acaba elencando lá, por exemplo, 8, 10 oportunidades de ambiente externo, mais 8, 10 ameaças do ambiente externo. Quando ela vai fazer uma avaliação interna, ela tem lá 15 pontos fortes, mais 15 pontos fracos. E isso tudo deve ser, na realidade, tratado de forma mais criteriosa. Não existe 8, 10, 12 oportunidades no ambiente externo para uma empresa, bem como não existe 8, 10, 12 ameaças no ambiente externo para uma empresa. Aquilo que de fato impacta no meu resultado é o que deve ser avaliado. Então, de que maneira cada uma dessas variáveis tem relação com o meu negócio? De que maneira a economia tem interferido no meu setor? De que maneira a variável política, a variável cultural, a variável governamental, de que maneira isso tudo tem impactado no meu negócio em maior ou menor medida? E dentro desse contexto está a variável ambiental. Então, será que a variável ambiental ela faz parte do core do meu negócio? Será que realmente eu preciso ter uma relação muito próxima? Eu preciso ter padrões extremamente alinhados com o GRI para que eu possa manter bem ou em alto nível de eficiência as operações do meu negócio? Então, se faz essa avaliação. Eu gosto também de trazer como contribuição a análise das 5 forças de Porter para fazer a avaliação adicionalmente, né? Então, as 5 forças de Porter, elas fazem a avaliação ali, conforme você pode ver aqui na figura. Ela traz a perspectiva de novos entrantes, de poder de barganha dos fornecedores, dos compradores, de produtos substitutos, nível de rivalidade entre os concorrentes. Então, toda essa avaliação ambiental, avaliando de que maneira, de fato, cada variável possui impacto significativo no meu negócio. Então, toda essa avaliação pode interferir na estratégia do meu negócio e, por consequência, na minha estratégia financeira. Quando se avalia ou se mede mal o impacto no caixa de ações de ESG, por entanto, isso pode obrigar a empresa a retroceder nessas práticas. Esse retrocesso, portanto, ele só acontece, como eu falei, quando a empresa ela faz uma avaliação errada do core e da competência do seu negócio e o quanto dentro do caixa ela pode destinar a isso. Se a empresa está posicionada, como eu falei, em um setor que ele está estritamente ligado a essas condições de ESG, óbvio que o ESG deve ser observado com cuidado especial, com atenção especial. Agora, mais uma vez eu friso, cuidado com o modismo. Cuidado simplesmente para não seguir lá o efeito manada. E eu trago aqui também uma notícia, eles trazem isso como uma notícia dentro de um respeitado site aqui na área de mercado de capitais, né, de economia, de finanças, que é a Infomoney. E olhem o título dessa matéria: o bônus e o ônus para quem respeita ou não o planeta, a sociedade e as normas, né? Inicialmente ele até começa a desenrolar bem esse assunto. Agora, olha o que ela coloca especialmente no fechamento da matéria. Empresas que adotam boas práticas de ESG tendem a ter um custo de capital mais baixo, a atrair melhores funcionários e a estar mais preparada para enfrentar situações adversas. Olhem só, podem até existir de fato aí algumas linhas de financiamento que talvez sejam mais atrativas, mas deve ser observado obrigatoriamente o ROI, a relação custo-benefício que a implementação dessas ações de ESG de fato trazem. Então, o valor investido em práticas de ESG é superior
ou é inferior ao ganho de despesas com a dívida. Mais uma vez, ela traz isso aqui de uma maneira assim muito jogada. Ela não traz dado técnico, não traz dado científico, não traz dado de fato, quantitativo que meça isso. Na sequência, ela diz, conforme afirmou Antônio Trindade, presidente da Federação Nacional de Seguros, e aí ele coloca: quem não adotar essa abordagem corre o risco de ficar para trás, pois o bonde da história agora é o elétrico e não mais movido a gasolina. Então, mais uma vez, coisas largadas ao vento, sem embasamento. Se a gente for rapidamente procurar e pesquisar, você vai ver que a Toyota lançou o carro elétrico, mas ela aposta mesmo no modelo híbrido, principalmente aquele movido ao etanol. Então existe muita discussão acerca dos carros elétricos. Que fim se dará um carro elétrico ao final da sua vida útil? Existem estudos, se não me falha a memória, pela própria Volvo, que mostra que você tem, na realidade, um consumo de energia muito grande para a produção do elétrico. E eu estou falando lá na produção, sem contar, portanto, lá o fim da vida útil. Então observem como o gestor, o diretor, deve ter cuidado com as fontes, deve ter cuidado com o efeito manada, deve ter cuidado com os modismos acerca da implementação das práticas de ESG. E entendendo um pouquinho mais, eu sempre gosto de olhar também quem escreveu isso. A gente observa que essa senhora, Denise Bueno, ela é jornalista. Ela não é técnica, ela não tem atuação na área, ela não tem atuação como gestora. Então, nós temos que cuidar a fonte, nós temos que cuidar de onde nós extraímos subsídios para a nossa tomada de decisão. E nós temos que ter ferramentas técnicas para avaliação. O que eu lhe mostrei aqui da análise do ambiente geral de tarefa, micro e macroambiente, a inserção das 5 forças de Porter para você fazer essa avaliação, é porque você, diretor, é quem deve fazer isso. Você é quem deve fazer essa avaliação da relação dessas variáveis e o impacto que elas trazem no negócio, e não simplesmente ir atrás de modismos, ir atrás de pessoas que dizem ser entendidas, ser aí seduzido, talvez, por um rótulo que aparentemente é bonito, mas que deve ser olhado de fato com cautela. Portanto, observando sistemicamente e estrategicamente o seu ambiente de negócio, você terá mais segurança ao destinar recursos de caixa para as práticas de ESG, avaliando o retorno numa perspectiva técnica de ROI e de relação custo-benefício disso tudo. Eu tenho auxiliado as empresas nesse processo, em especial as empresas do agro, que sofrem constantemente com esse tipo de pressão inconsequente de parte da sociedade. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Forte abraço!